Na conversa que nós tivemos anterior, eu estava começando a falar sobre o ciclo de vida do produto, eu dei uma introdução, comentei que o produto ele tem uma introdução, um crescimento, maturidade e declínio, mas vamos ver alguns aspectos em relação ao ciclo de vida. O produto, no geral, ele tem essa configuração da curva do ciclo de vida do produto relacionado a vendas e lucros. E aí a gente tem que levar em conta também de perdas e investimento. Numa primeira fase, que é o desenvolvimento do produto, e aí nós vamos perceber que ele tem uma queda em termos de retorno. Essa fase em lucro, né? Não tem lucro, por quê? Porque o desenvolvimento do produto ele exige investimentos. Quando introduz o produto no mercado, aí esse produto começa, a partir de um determinado momento, a ter retorno. Você já reparou, por exemplo, que quando novas tecnologias são lançadas no mercado, por exemplo, hoje, até recentemente, uma TV de LED de 32 polegadas era caríssima. Você vai perceber isso pela própria curva do lucro. Então, no início, quando teve um custo muito alto de desenvolvimento, pode ser muito alto, então o produto ele tem um custo mais alto. Se você pegar hoje uma TV de QLED, por exemplo, você vai pagar aí R$10.000. Mas se você for comprar uma TV de LED convencional, que não seja 4K, você vai pagar R$1.000 e poucos. Essas TVs custavam lá no início também muito caro. Então tem essa fase da introdução. A introdução, então ele entra, o lucro é baixo, começa a haver um crescimento de vendas. Mas o lucro ainda não foi obtido. Por quê? Porque está amortizando os investimentos no desenvolvimento do produto. E aí o lucro vai começando a ampliar. À medida que as vendas vão acontecendo. Aí você tem uma fase de crescimento. Porque essa fase inicial, nós vamos mostrar um outro gráfico, né, de quem adota essas novas tecnologias. Nessa fase inicial, como o custo é alto, o lucro também, o lucro ainda é baixo, mas o custo é alto, aí as pessoas, o preço fica caro e as pessoas demoram um pouco a adotar. Depois, na fase de crescimento, aí atinge aquele preço que mais pessoas adquirem e o lucro vai aumentando. E o crescimento nas vendas também. Aí alcança a maturidade. E aí é exatamente como acontece na vida da gente, alcança a maturidade. Na maturidade você vai conseguir o máximo de vendas, mas não necessariamente o máximo de lucros. Depois começa o declínio. E aí vai variar essa linha horizontal do tempo, ela vai variar de produto para produto dentro de várias características. E nós vamos ver que isso aqui é o caso geral. Existem alguns outros comportamentos que produtos diferentes apresentam. Vamos ver então um caso específico, quando tem um padrão de crescimento e queda, quando ele tem um outro padrão de crescimento e queda e maturidade. Esse aí, o que acontece? Ele tem uma curva rápida, depois ele tem uma maturidade e o declínio dele vai demorar muito, então ele mantém-se. Eu dei um exemplo, mostrei aqui um ferro de passar, por quê? Porque isso aí é muito comum nesses eletrodomésticos ou pequenos objetos que são usados no dia a dia em casa, são os melhores exemplos que tem. Lança, o ferro era ferro comum, aí lançaram o ferro a vapor, então você tem uma curva de crescimento aí do volume de vendas, depois ele estabiliza. E por que acontece isso? Porque muita gente compra o ferro, ele tem uma durabilidade maior, e aí as pessoas depois, o que elas vão comprar? Aqueles que ingressaram no mercado, não tinham ferro de passar, ou quando o ferro tem queda. Tá claro? Outra curva interessante é de ciclo e novo ciclo, quando você tem outros ciclos que vão acontecendo. Isso é muito comum no caso do remédio. Você tem um primeiro ciclo, aí tem um crescimento da venda por um determinado remédio, por um problema, ele resolve o problema naquele momento, depois ele tem um declínio, e aí, por estratégia de empresa, por retorno daquela doença, ou seja, por que motivo for, ele costuma ter um novo ciclo.
Então ele tem um crescimento de venda, tem um declínio e tem um outro ciclo. Mas tem um aqui que é muito interessante, que é o escalonado. Esse escalonado, muitas vezes, ele é resultado da estratégia da empresa. Olha que interessante. Vou dar o exemplo do Bepantol. Isso mesmo, amorzinho do papai. Eu não vou usar nada que possa irritar sua pele lisinha e perfeita. Tem um monte de outros exemplos, mas eu quis pegar esse. O Bepantol foi criado, foi introduzido no mercado para assadura de criança, do bumbum das crianças, né? Que é um problema sério da assadura. Quem já teve filho sabe disso. É um problema sério, o problema da assadura de criança. Então criaram o Bepantol. Mas aí começaram a perceber que como ele tinha essa capacidade de hidratar e umedecer a pele, aí começaram a encontrar outros mercados para esse mesmo produto. Então começou a se vender para as mulheres, para a mulher grávida que começa a ter estria, e foram criando novos usos do produto. Então você tem um crescimento de venda, quando ele começa a cair, cria um outro uso para o produto, ele tem aquela alavancada, quando ele começa a cair, o Bepantol tem vocês entrem na internet que você vai ver depois, tem uma quantidade muito grande de usos que foram desenvolvidos pela empresa exatamente para quê? Para manter o produto no mercado. Bepantol Derma é mais que um hidratante comum. Com provitamina B5, hidrata intensamente as áreas mais ressecadas do corpo e ajuda na renovação natural da pele e dos lábios. Pequenos detalhes fazem toda a diferença. Bepantol Derma, cuidado em cada detalhe. Se é Bayer, é bom. Esses três são interessantes, mas tem um outro que eu vou falar daqui a pouco com você, vou deixar parar por aqui. No próximo encontro nosso, eu vou falar de mais outros casos muito interessantes sobre ciclo de vida de produto. Beleza? Volta aí que nós vamos conversar novamente.